Aleluia. Amém? Vai dando glória a Deus, vai se alegrando, vai participando desse culto. Nós viemos aqui para cultuarmos ao Senhor, amém? Você veio para cultuar a Deus? Glória a Jesus. Nós louvamos a Deus pela vida de todos. Eu louvo a Deus pela vida de todos. Muitos da congregação, muitos irmãos estão de viagem, estão viajando. Outros saíram, outros receberam parentes em suas casas, e a gente entende que agora, por essa época, é aquela correria, todo mundo quer passear, todo mundo quer dar uma voltinha, sair, né? Gastar o 13º, né? Dar uma passeadinha, recebe os parentes em casa, sempre há aquelas surpresas, né? Você recebe aquela pessoa que fazia tempo que não vinha na sua casa, de repente, por essa época, ele resolve aparecer na sua casa, e isso muito te alegra, sim ou não? A gente tem amigos que a gente, quando a gente não vê, né, faz tempo que a gente não vê, quando a gente vê, a gente se alegra, e glória a Deus por esse momento tão lindo, né, quando a gente comemora, nós cristãos. Pastor Marco, nós podemos comemorar o Natal? O Natal não é uma festa pagã? Não, quem falou isso para você? Natal não é uma festa pagã. Alguns símbolos do Natal são do paganismo, são de origens pagãs. Mas o Natal em si é a celebração do nascimento do Salvador. Então não é uma festa pagã como muitos fazem. Eu abrindo meu celular, alguém mandou uma mensagem para mim dizendo: cuide você que é cristão, porque você está celebrando uma festa pagã. Eu disse: meu Jesus, falta muita leitura de Bíblia, né? Claro que não é a data precisa, não é essa data, a gente sabe que não é essa data, mas aproximadamente. E para nós o importante não é até mesmo a data. Para nós o importante é que Ele veio, nós sabemos que Ele veio a esse mundo para nos resgatar. Pronto, amém? Glória a Jesus por isso. Eu não fico aí questionando data. Eu quero saber, o que me alegra, o que me motiva é que Ele veio para me resgatar. Ele nasceu nesse mundo, como a Bíblia Sagrada nos ensina. Tem muitos textos da Bíblia que eu poderia citar para vocês aqui, sobre o Salvador. Por exemplo, Natal é o cumprimento também das profecias do Antigo Testamento. Natal é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, e tem muitas profecias. O primeiro a profetizar foi o próprio Deus, logo após o pecado. Gênesis capítulo 3, verso 15, logo após Deus, o próprio Deus, vindo ter com Adão no jardim pela viração do dia, como era de costume, ele veio e então fez a promessa, dizendo que o homem não ia agora ficar à mercê da própria sorte. O homem, haveria um Salvador para a humanidade. Então o próprio Deus promete: da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. E nós sabemos que esse é Jesus Cristo de Nazaré. Nasceu de um modo tão simples, por isso que é desprezado por muitos. Nasceu Ele, dono do mundo, né, dono de tudo, criador dos céus e da terra. Nasceu de uma forma tão simples, uma família pobre. Tanto é que quando foram circuncidar o menino, ou melhor, quando foram apresentar o menino, logo após de ter circuncidado, quando foram apresentar, eles não tiveram lá um boi para levar como oferta, porque era necessário, segundo a lei de Moisés, levar uma oferta quando fosse apresentar a criança. Eles não levaram também um cordeiro, porque era muito caro, eram animais caros na época. Só levavam para o sacrifício e ofereciam esses animais quem era de posse, quem tinha mais condições financeiras. José e Maria levaram 2 pombinhos. Então isso mostra que eles eram pobres, famílias pobres. Ele nasceu também numa cidade desprezada por muitos na época. Até sinal quando Filipe disse para Natanael, o Natanael disse para Filipe, pode vir alguma coisa, quando ele disse assim: achamos o Messias, o Cristo, achamos o Messias. Ele disse: Jesus de Nazaré. Ele disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque Nazaré era desprezado. Então ele nasceu numa manjedoura, se criou em Nazaré, nasceu em Belém, se criou em Nazaré. Tudo de modo muito simples. Ele veio aqui
e toda a sua vida foi uma vida muito simples. Ele já nasceu de uma maneira simples. Eu acho tão lindo quando eu leio lá, acho tão lindo, eu estava meditando nisso por esses dias. Eu acho tão lindo, até eu quero compartilhar com vocês, algo que Deus me falara esse texto. Está lá em Lucas capítulo 2, a Bíblia diz que os anjos apareceram aos pastores no campo. E aí os anjos falaram assim, ó, vocês vão encontrar o menino envolto em panos. Está vendo? Estou pregando. Vocês vão achar o menino deitado numa estrebaria, envolto em panos. E a Bíblia diz que quando os anjos se apresentaram a esses pastores, eles foram cercados por uma glória muito linda, quando os anjos chegaram, para falar do Cristo, a esses pastores. E a Bíblia diz que, então, Jesus foi vestido de panos, encontrarás o menino envolto em panos, e os pastores cercados por glória. Peguei esse detalhe muito especial aqui, na palavra de Deus. Então olha só, Ele trocou a sua glória com a gente. Ele pegou o nosso pano e nos deu a sua glória. Vou falar de novo, Ele pegou os nossos trapos, os nossos panos, se envolveu nesses panos, envolto nesses panos, e nos deu a sua glória, meus irmãos. Quando a gente lê o apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos irmãos de Filipos, aos filipenses, do capítulo 2, a partir do verso 5, Paulo disse assim, ó, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, sendo obediente até a morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus, diante do nome de Jesus, todos os joelhos se dobrem, e toda língua confesse que Ele é o Salvador. Mas perceba comigo, Ele se fez servo, Ele se envolveu nos nossos panos e nos deu a sua glória. Quem está feliz por isso? Ele deixou a sua glória para viver aqui no mundo miserável dos homens. Eu digo miserável porque nós fomos afetados duramente pelo pecado. Por mais que a gente vive uma vida regalada, uma vida abençoada por Deus, desfrutando de muitas benesses, de muitas bênçãos, mas mesmo assim o pecado está aí, né? Os efeitos do pecado na natureza, nós sentimos, o nosso corpo, né, sente os efeitos do pecado. A terra foi contaminada pela serpente, a serpente picou o primeiro homem e o veneno está ali, né? E isso passou para todos. Mas Jesus veio, deixou a sua glória e veio para morrer numa cruz, para nos resgatar. Quem está feliz? Olha só, é bem simples a mensagem que eu quero trazer aos irmãos hoje. Já estou pregando, mas eu fiz aqui um apanhado de alguns textos da Bíblia, e eu vou conectar esses textos para você entender o que é o Natal. Vou conectá-los. Isso aqui está espalhado em toda a Bíblia, mas eu peguei aqui essa fiação aqui, essa daqui, conectei aqui, peguei essa fiação aqui, para você entender. É assim que funciona. Toda a escritura, o pastor Joel leu aqui, que bênção. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa. Então toda a escritura. Então eu fiz um apanhado de vários versículos, vou conectá-los, vou fazer aqui uma equação teológica para você entender a grandiosidade do advento, da vinda do Filho de Deus para viver entre nós, e nessa missão sublime. Ele não veio para nos enriquecer, não é o evangelho de prosperidade que Ele veio trazer. Agora acabou seus problemas, venha para Jesus, e agora seus problemas acabaram, você vai enriquecer, você vai ganhar muito dinheiro. Não. Ele não veio para enriquecer ninguém, Ele veio para nos salvar. A missão primordial dele é nos salvar. Ele veio para nos salvar. Pregue a salvação, queridos. Quando eu vou pregar o evangelho a uma pessoa, eu prego salvação a essa pessoa. Eu falo sobre salvação. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, era um homem rico, né? Quem sabe alguém pensou, poxa, ele vai entrar na casa de Zaqueu, vai torná-lo mais rico ainda. Não.
Quando ele entrou na casa de Zaqueu, Zaqueu viu as suas misérias, olhou para si mesmo e se arrependeu. Ele disse: se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado, 4 vezes mais. E aí Jesus disse: hoje veio, porque viu arrependimento nele, hoje veio salvação a esta casa. Ele poderia ter dito qualquer outra coisa: hoje veio prosperidade, hoje veio cura. Claro que ele veio para te prosperar, ele veio para te curar, ele veio para te libertar, ele veio para te alinhar, ele veio para te abençoar. Mas a missão primordial do Filho de Deus foi: hoje veio salvação a esta casa. Levante a sua mão e glorifique a Deus se você crê. Na sua casa já entrou salvação? Na sua casa já entrou salvação? Então glorifique a Deus, diga assim: Deus, na minha casa já entrou salvação. Ei, na sua família já entrou salvação. É através de você agora que Deus vai alcançar os demais. Os demais membros da família serão alcançados através de você. A verdade é que Deus precisa de alguém lá no meio da sua família, e esse alguém é você. Deus te escolheu, e através de você Ele agora diz para você: faça discípulos, meu filho, faça discípulos, batiza eles, faça discípulo de todos, faça discípulos. Ele espera que a gente propague. Percebam claramente comigo, já vou entrar no texto, nos textos que eu fiz aqui, que eu escolhi aqui. Percebam comigo aqui o teatro. Jesus, simbolizado pelo irmão, com a coroa, com o manto, veio aqui, curou todos os que estavam aqui com problemas. Uma criança morta, um cego, um surdo, e depois dele curar, ele foi assunto ao céu, ele foi sentar-se à direita de Deus Pai, nós sabemos disso. Mas aí o que ele fez? Ele deu poder para aqueles que iriam dar continuidade. Perceba que depois a menina, ele deu o poder para a menina, passou o poder para a menina, e a menina saiu curando também. Então é isso que Deus quer. Deus conta com a gente para alcançar muitas pessoas em nome de Jesus. Eu sinto Deus aqui nessa noite. Deus está nesse lugar. Oh, Deus está nesse lugar. Eu sinto a glória de Deus aqui. Eu sinto a glória de Deus aqui nesse lugar, nessa casa de oração. Eu sinto a glória de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Eu gostaria que os irmãos lá do telão ficassem bem antenados aí, bem ligadaço. Que eu quero aqui fazer aqui, eu vou dar muitos textos aqui, muitos textos, e eu vou conectá-los, e a gente vai lendo. Eu quero ler com todos vocês, e a gente vai conectar esses textos aqui, e vamos aprender lições maravilhosas. Pastor Marco, o tema da mensagem de hoje, desse culto de Natal: lições do Natal. Amém? Não pus tema aqui nenhum, veio na minha cabeça aqui: lições do Natal. Diga comigo: lições do Natal. A gente vai aprender algumas coisas. Vamos lá comigo. Coloca para mim aqui, querida, Lucas 19:10. Eu quero falar primeiro da missão primordial, do âmago da mensagem divina celestial. O que Jesus veio fazer aqui? Olha o que Jesus veio fazer aqui. Eu já tinha uma pincelada, mas agora com base bíblica para você entender. Pode ler 1, 2, 3. Isso é Natal. É Deus vindo ao encontro do homem. Amém? Isso é Natal. É Deus vindo ao encontro da humanidade, daquele que Ele criou com as suas próprias mãos e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Isso é Natal. Natal é a vinda do Salvador. É a promessa cumprida do Salvador para resgatar as suas criaturas. Isso é Natal. Então perceba comigo: Ele veio não para nos enriquecer, Ele veio buscar-nos, porque nós estávamos o quê? Perdidos. Ele veio o quê? Salvar-nos, porque nós havíamos se perdido. Por isso Ele veio nos salvar. Quem pode glorificar a Deus? Isso é a mensagem do Natal. Isso é a mensagem do Natal. Agora olha só, quando eu falo que Natal é o cumprimento de uma promessa de Deus feita à humanidade, põe para mim lá, querida, Gênesis capítulo 3, verso 15. Vamos lá, a primeira promessa de um Salvador, a primeira profecia na Bíblia. Quem sabe você já sabe disso, quem sabe você não sabe, mas cabe a mim reforçar isso no seu coração. Quem está aí, diga amém.
E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O que é isso? O que é isso, pastor Marco? Logo após o homem ter pecado, Deus promete alguém para resgatar o homem. Tanto é que o primeiro filho de Adão e Eva foi Caim. E Eva, quando deu a luz a Caim, ela já pensou que ele seria o Salvador. Ela disse: Deus me agraciou com o homem. Ela estava já esperançosa, achando que seria Caim o Salvador. E não foi. Caim foi um homem atribulado, né? Judas vai falar sobre o caminho de Caim, né? E Caim foi um homem, o primeiro assassino. Caim foi um homem todo atrapalhado na vida, um errante, um vagabundo, como diz a Bíblia, porque ele fez coisas erradas. Então Eva achou que ele seria o Salvador, mas não. Pastor Marco, depois que Deus falou isso aqui, quantos anos aproximadamente se passaram? 4.000 anos. Quando Deus promete o Salvador, logo após do homem ter pecado, Deus faz a promessa e passam-se 4.000 anos, aí vem Jesus. Paulo vai dizer aos Gálatas capítulo 4, que na plenitude dos tempos, ou seja, quando tudo estava preparado, Roma estava governando, todos os caminhos estavam livres, Roma estava no domínio de tudo, e aí então Herodes estava lá governando, tudo estava preparado, tudo preparado. Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, e de Cristo para cá nós temos 2.000 anos, então aproximadamente 6.000 anos, desde que Deus falou isso aqui. Pode deixar para mim, pode deixar. Desde que Deus falou isso aqui, até hoje, 6.000 anos. Desde que Deus falou até Cristo, 4. Mas até nós hoje, 2.000 anos, aproximadamente. Isso aqui não é a cronologia bíblica, que é a ciência do tempo, dos acontecimentos da Bíblia. Ela não é precisa, a cronologia bíblica não é precisa. É aproximadamente para nós se situar aqui. E olha como Deus é maravilhoso. Deus prometeu da semente da mulher. Diga comigo, da semente da mulher. O que Deus já estava dizendo aqui? Eu não preciso do homem. Eu não preciso do homem. Até porque, se o homem e a mulher coabitarem, se haver essa união da mulher, do espermatozoide entrando no óvulo, então não seria algo divino. Essa semente, a semente que foi fecundado o óvulo de Maria, que ela ficou grávida, isso veio dos céus. A gente vai ver esses versículos também. Agora olha só, Deus promete o Salvador. Quem está aí, diga amém. Aí o que acontece? Hebreus 10, 5. Hebreus capítulo 10 e verso 5. A mensagem hoje é bem tipo estudo mesmo, não fique chateado comigo, a gente vai conversar. Olha só, Hebreus 10, 5. Por isso, entrando no mundo, através da instrumentalidade de Maria, do ventre de Maria, diz: sacrifícios e ofertas não quisestes, mas o que? Corpo me preparaste. Vamos entender isso aqui. Olha só, irmãos, Jesus antes já era uma alma coexistente, ele já existia. Ele não passou a existir a partir da concepção de Maria. Não passou a existir, ele já existia. Então Deus não precisava de um homem, só precisava de uma mulher para gerar o quê? Um corpo para ele. Para ele vir aqui, ele viu que o homem tinha pecado, ele promete o Salvador, mas para ele vir no mundo dos homens, ele precisa de um corpo, porque para estar nesse mundo, o passaporte é o corpo. O corpo é a legalidade para estar nesse mundo. Tanto é que não vai atrás de quem diz que os mortos estão perambulando, os espíritos dos mortos, quando alguém morre está por aí perambulando, que não é assim. A legalidade para estar nesse corpo, nesse mundo, é o corpo. Quando a pessoa morre, quando o corpo morre, não a pessoa, o corpo da pessoa morre, ela tem que imediatamente deixar essa vida. Então, para estar aqui no mundo dos homens, Deus precisaria de um corpo, o próprio Deus, o próprio Verbo,
que não era até então conhecido como filho. Os irmãos estão entendendo, queridos? Não existia pai e filho na eternidade. Você não vai ver no Antigo Testamento pai e filho. Deus falando pai, filho, filho, pai. Não, você não vai ver. A partir da concepção de Maria, é que aí então Deus tem um filho. Olha só, o pai prepara um corpo para ele. João capítulo 3, verso 16. Olha só, queridos, aí a partir deste momento, ele passa a ser filho. A partir do nascimento de Maria, ele passa a ser filho. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João capítulo 1 e verso 14. Olha só, e o verbo, vamos lá, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Olha só, o verbo se fez carne. Ele não tinha carne antes, pastor Marco? Não, ele era espírito. João capítulo 4, Deus vai falar com a mulher samaritana. O próprio Jesus vai falar com a mulher samaritana dizendo: o Pai é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, Deus não tinha um corpo. Jesus Cristo era conhecido como Verbo, não era conhecido como Filho, nem como Jesus Cristo. Ele estava lá, mas para vir resgatar o homem, ele precisava de um corpo, e então ele veio nesse corpo através de Maria. Maria precisava gerar esse corpo. Olha só, Hebreus capítulo 1 e verso 5. Hebreus capítulo 1 e verso 5. Vamos ver, Hebreus capítulo 1 verso 5. Glória a Deus. Porque a qual dos anjos disse jamais: tu és o meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Isso aqui foi um tratado entre o pai, que nós conhecemos como pai hoje, e o filho, que é Jesus Cristo. Eles, antes da encarnação do filho, do nascimento a partir de Maria, lá no céu, o homem nem existia ainda, nada, somente os planos de Deus. Deus já sabia que tudo iria acontecer assim, que o homem iria transgredir, que o homem iria pecar, e ele teria que vir em resgate do homem. Então aí o pai e o filho, que nós conhecemos hoje, combinaram entre eles: lá então tu vais e se encarna, eu preparei um corpo para ti, e lá tu me serás por filho, e eu aqui te serei por pai. Estão entendendo, queridos? Glória a Deus. Olha a prova disso, que Jesus já existia antes. João capítulo 17, verso 5. João capítulo 17, verso 5. Olha só, aqui está a prova que ele existia antes da sua encarnação. E agora, Jesus orando: glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo. Continua: antes que o mundo existisse. Está vendo? Lá na criação, antes disso, muito antes disso, ele estava lá, o Verbo de Deus, não conhecido como Jesus Cristo, mas conhecido como Verbo de Deus. Estava lá a triunidade desse Deus. Quando houve o episódio do pecado, então eles combinaram entre eles, e ele veio aqui, deixou a sua glória, e veio a este mundo. E agora, aqui nesse episódio, nós vemos ele já quase indo para a cruz. E aí ele faz essa oração. Pai, aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Pai, eu quero que o Senhor me dê para mim aquela glória que eu tinha antes que o mundo existisse. Que coisa gloriosa, queridos. Aqui nós temos uma pequena noção, um pequeno vislumbre
da grandiosidade dessa obra de Deus. Ele deixou tudo, como eu falei aos senhores aqui no início, ele se envolveu em panos. Acharás o menino envolto em panos, deitado numa manjedoura, enquanto os pastores estavam cercados de glória. Os pastores cercados de glória, e o Criador de todas as coisas envolto em pano. Amém? Deixou a sua glória, mas agora ele reivindica, está reivindicando aquilo que é dele. Pai, eu quero que o Senhor me dê aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Quem está aí? Dá uma glória a Deus aí. Olha só, Miqueias capítulo 5, verso 2, diz assim: E tu, Belém, eu vou lendo aqui, e tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Por que não podia, Deus poderia se utilizar de José? Porque aí, com José e Maria tendo relação de homem e mulher, de casal, eles gerariam, se José entrasse nesse momento, José daria origem, ao fecundar o óvulo de Maria, daria origem a uma outra alma. Uma outra alma. E Deus disse: não, eu já coexisto, eu já sou uma alma, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu preciso apenas de um corpo. Então, peraí, eu vou achar apenas uma mulher. E aí o Espírito Santo veio, Gabriel se apresentou primeiro, aí depois veio o Espírito Santo, e Gabriel disse para Maria: o Espírito do Altíssimo descerá sobre ti e te cobrirá, ou seja, vai inseminar, vai colocar a semente aí no teu óvulo, e tu vai gerar o corpo do Salvador. Que coisa linda isso aí. Os irmãos estão entendendo, queridos? Eu acho que eu estou sendo bem claro aqui, né? Isso é Natal, queridos. Natal não é bebedeira, não é festança, não é rock and roll, não é essas coisas, né? Natal é a celebração da vinda do Salvador. As praças das cidades eram para estar lotadas de pessoas tributando a Deus cultos de louvores pelo seu nascimento, celebrando. Mas as pessoas bebem tanto, né? Da número 1 até a 51, e aí elas esquecem de tudo, né? Esquecem do verdadeiro sentido do Natal. É troca de presente, é chocolate, é muita festança, né? E aí o verdadeiro sentido do Natal, ó, esquece-se, né? Esquece-se o verdadeiro sentido do Natal. Olha só, outra profecia do Salvador. Isaías capítulo 7, verso 14 diz assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem, isso aqui é 700 anos antes da encarnação do verbo, de Jesus. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Amém? Isso 700 anos antes do nascimento dele. Que coisa gloriosa. Agora, Isaías capítulo 9, é um apanhado de vários versículos, né? Mas todos fecham. Isaías capítulo 9, verso 6, assim, ó: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado estava sobre os seus ombros, e se chamará, o seu nome se chamará Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Profecias que se cumpriram. E o que eu falei? Volto a falar: Natal é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, que viria um Salvador. Natal é o cumprimento da promessa de Deus de um Salvador para os perdidos. Por isso que eu comecei dizendo: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Pastor Marco, todos se perderam? Sim, a Bíblia diz em Romanos 3, 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Pastor Marco, nenhum. O que dizer de Moisés, o grande legislador que recebeu os mandamentos? O que dizer, pastor Marco, de Abraão, o pai na fé? Pois então, todos esses foram pecadores. Todos esses foram pecadores. Elias, pastor Marco, todos
Tiago diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, as mesmas. Todos são pecadores, que necessitam de um Salvador. Amém? Diga para o seu irmão que está ao seu lado, diga assim: meu irmão, todos são pecadores e necessitam de um Salvador. Todos. Agora olha só, no sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus, Lucas 1:26. No sexto mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada. Ou seja, já estava contratado o casamento, já estava tudo certinho. José só estava preparando a casa para receber. Estão lembrados quando Jesus disse lá em João, capítulo 14, ele falou assim, ó: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Quem se lembra desse versículo? Ele disse assim, ó: vou preparar-vos o quê? Um lugar. José estava preparando o lugar para receber Maria, mas já estava casado com ela. Já estava legalmente casado com ela. Só faltava receber. A consumação desse ato era receber a esposa na sua própria casa. E aí, de repente, Maria, então, aparece grávida, né? A gente sabe da história, não vou narrar a história aqui. Olha só, verso 27 do capítulo 1 de Lucas. E uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E vindo o anjo até ela, disse: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com a sua palavra, e considerava que saudação, verso 29, e considerava que saudação seria esta. Verso 30, disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. Verso 31, e eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho. Agora olha só, e chamarás o seu nome Jesus, porque até então ele era conhecido. João tem essa revelação para a gente, no capítulo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Pastor Marco, e o pai? A gente vai encontrar lá em Daniel, me foge agora aqui o capítulo, que vai tratar, Daniel tratou ele, na visão que Daniel teve, de ancião de dias. Ancião, Jeová, a gente vê no Antigo Testamento, Yahvé, Deus se apresenta com vários nomes, que é pessoal dele, mas esse é um dos títulos, ancião de dias. E Jesus, que nós conhecemos como Jesus hoje, verbo de Deus. Mas agora o anjo disse para ela, Gabriel disse para ela: olha, o nome dele se chamará Jesus. E lá em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, Paulo vai dizer assim, ó: que o Pai lhe exaltou, porque ele não teve por usurpação ser igual a Deus, aniquilou-se a si mesmo, tomou a forma de servo, esvaziou-se de si mesmo, deixou a sua glória. E aí, por ele suportar tudo isso, a Bíblia diz que o Pai lhe deu um nome acima de todos os nomes. Diga comigo, o nome de Jesus é um nome que está acima de todos os nomes que se nomeia. Todos os nomes que se nomeia, acima de tudo, pelo que o Pai o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, que sobre esse nome, diante desse nome, todo joelho se dobrará. A gente não está vendo isso, pastor Marco, não é o que a gente vê. Pois então, um dia, todos. Nessa vida talvez não. Os arrogantes, os prepotentes, aqueles que se acham a última bolachinha do pacote, a Coca-Cola do deserto, a última Coca-Cola do deserto, talvez não vão se prostrar em vida. Tem muitos arrogantes que acham que o dinheiro, na verdade o dinheiro mesmo é o seu senhor. O dinheiro é o seu senhor. Em vida não vão se prostrar, mas um dia, todos, grandes e pequenos, os mais famosos, os mais ricos, os mais
os maiores dessa terra que passaram, os mais famosos que você pode ver. Elon Musk, por exemplo, um dos caras mais ricos do mundo. Se ele não se prostrar agora, em vida, um dia ele vai se prostrar. Porque diante do nome de Jesus, todo joelho se dobrará. Olha só, olha o que o anjo disse: eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho. Então ele passa a ser filho agora. Aquilo que eu li para vocês, lá em Hebreus 1:5. Lá tu me serás por pai e eu aqui te serei por filho. Agora Deus tem um filho. Conceberás, darás à luz um filho, e chamarás o seu nome. Esse nome é poderoso. O nome de Jesus, que em hebraico é Yeshua, Yesruá, né? Yesruá em hebraico. 35, verso 35 do capítulo 1 de Lucas. E respondendo o anjo, disse-lhe, aí ela queria saber, mas como, né? Aí respondendo o anjo, porque ela disse, eu não tenho contato com homem nenhum, eu sou virgem, como é que vai acontecer isso? Como é que vai acontecer se eu não deitar com José? Como é que eu vou ficar grávida? Então o nascimento de Jesus foi diferenciado de todos. Todo ser humano é a partir de um homem e de uma mulher. Todos. Com exceção de Adão também, né? Tanto é que o apóstolo Paulo vai chamar de Jesus de segundo Adão. Jesus é o segundo Adão. Só Adão que não teve sogra, que não teve uma parentela, né? Deus fez um boneco e soprou em suas narinas, insuflou, a palavra no original quer dizer insuflou em suas narinas o fôlego da vida, e ele se tornou alma vivente. Aí depois, só Jesus que nasceu de uma maneira sobrenatural, não precisou de um homem. Aí a gente lê, eu acho tão linda a revelação que Deus deu para Nicodemos. É a maior revelação do Novo Testamento. É a doutrina do novo nascimento, que todos nós passamos por ela. Todos aqueles que vêm para Jesus têm que nascer de novo, sim ou não? Tem que deixar as velhas práticas, tem que deixar o mundo pagão, tem que deixar a idolatria, tem que deixar as coisas ruins desse mundo e nascer para Deus. Precisa da interferência do homem para nascer para Deus? Não precisa. Não precisa da interferência do homem. Ele vai dizer para Nicodemos, no mesmo capítulo de João, capítulo 3, ele vai dizer, não foi da vontade do homem que vocês nasceram, não foi da vontade da carne, do sangue, mas foi da vontade de Deus. Que coisa linda, hein? Que coisa linda, o nascimento de Jesus. Olha só, Maria ficou, mas como isso? E respondendo o anjo disse, no verso 35 do capítulo 1, descerá sobre ti, olha só, o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá. Por isso também, o santo que de ti há de nascer, será, até agora não era conhecido como verbo, será chamado Filho de Deus. Tudo isso eu estou falando para você entender o verdadeiro sentido do Natal. Natal é isso aí. Olha tudo que foi envolvido, tudo que foi feito. Olha tudo que foi feito. Tudo que foi feito. Pastor Marco, quer dizer que antes então de Jesus vir a esse mundo, ele já existia? Provei isso para você. Pastor Marco, antes, porque agora eu sei que ele ressuscitou, ele veio a esse mundo, morreu numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia, e agora eu sei pelas escrituras que ele está sentado à direita de Deus Pai. Quem sabe disso? Levante a mão, quem sabe? Ele está lá. Agora, se nós chegássemos lá, ele está lá à direita de Deus Pai. Mas antes disso, lá na eternidade passada, aonde ele estava? Ele estava sentado num trono à direita de Deus Pai? Não, a Bíblia diz que ele estava no Pai. Como entender isso? Ele estava no Pai. Apocalipse diz que aos que vencerem, é uma das promessas às igrejas, a todos os que vencerem, dar-lhe-ei que se assente comigo no meu trono. Ou seja, imagina essa multidão sentando num trono só. É possível isso? É possível.
Mas como isso? No corpo espiritual. O Gadareno, quando Jesus atravessou o mar da Galileia e foi lá libertá-lo, que ele estava possesso, caiu em possesso lá, Jesus se aproximou, foi uma das únicas vezes que Jesus perguntou qual é o teu nome, para o diabo que estava nele, para os muitos demônios que estavam nele, muitos, não era só um diabo. Ele disse, sou legião, porque somos muitos. Então, pense comigo uma coisa, muitos demônios num corpo só. Muitos demônios num corpo só. Então esse é o mundo espiritual. Como é que todos vão se assentar no trono, num trono só, pastor Marcos? Porque a Bíblia diz que aí, hoje nós vemos Jesus sentado à direita de Deus Pai. Quando chegar na plenitude dos tempos, quando tudo estiver pronto, a obra que ele arrebatou a sua igreja, que passamos pelo tribunal de Cristo, que ele acertou as contas com os moradores da terra, houve o juízo final, tudo mais. Como isso vai acontecer, pastor Marco? O filho que está à direita de Deus Pai, diz a Bíblia, ele vai sentar no lugar do Pai. E o Pai vai ficar sem trono, pastor Marco? Não, a Bíblia diz que o Pai vai vir para o corpo do Filho. Mas como isso? Nós vamos na eternidade falar com o Filho, e o Pai vai falar pela boca do Filho, o Espírito Santo vai falar pela boca do Filho, o Filho vai falar com a gente, os três num corpo só, o corpo do Filho. E o outro trono que ficou vazio então, é para nós. Mas como que é muita gente para sentar num trono só, pastor? Pois então, meu querido irmão, o mundo espiritual é assim, todos nós vamos sentar num trono só, dentro do outro, um vai entrando dentro do outro. Que coisa extraordinária isso aqui, a nossa mente não consegue entender. Estou falando que a Bíblia fala isso aqui. Só sei dizer que o mundo espiritual é coisa gloriosa. Jesus, quando ressuscitou, estou falando essas coisas aqui para aguçar a sua fé, para incendiar o teu coração. Isso é coisa que a gente não aprende em qualquer lugar, só na igreja. Quando chegar na eternidade, a gente vai viver eternamente. Quando Jesus ressuscitou, é isso que eu ia falar. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos trancados a 7 chaves, com medo das autoridades. Jesus pegou, nem precisou esperar que eles abrissem a porta, nada. Jesus pegou e passou parede adentro. Passou, chegou na parede aqui, ó, veio andando, passou a parede. Do outro lado, nem precisou que abrisse porta. Esse é o corpo espiritual. Então, o corpo espiritual, ele pode, o espaço desse corpo, porque hoje o que não dá é a lei da gravidade, né? A lei da física. 2 corpos não habitam o mesmo espaço, é a lei da física, isso é da física. Mas do mundo espiritual, e o mundo espiritual é real, pastor Marco? Tão real quanto esse mundo que nós vivemos. O mundo espiritual. E no mundo espiritual é assim. Pastor Marco, uma pessoa me disse um dia, pastor Marco, a gente vai para o paraíso, né? E vamos ficar lá, será que não vai dar um tédio na gente, não? Vai dar assim uma inquietação, a gente ir lá no paraíso, sem fazer nada, andando para lá e para cá, no meio dos animais. Eu disse, não é assim, né? As coisas não vão ser assim como a gente imagina. Lá tudo muda, e você não precisa sair do lugar muitas vezes. Tudo muda. João, como é que o senhor sabe disso, pastor Marco? É só ler a Bíblia, irmãos. João, na ilha de Pátimos, quando foi arrebatado, ele ouviu uma voz, estava na ilha, ele ouviu uma voz, sobe para cá e eu vou te mostrar. E aí ele subiu, e aí ele viu o passado, que para Deus na verdade não existe, né? Mas ele viu as coisas de antes do acontecimento, ele viu no acontecimento e depois o desfecho da história. Ele viu todo o desfecho da história, sem sair do lugar. Ele sentou, e é como nós aqui, ó, isso aqui ilustra o que é espiritual, o que vai ser espiritual. O que é espiritual? Nós sentamos aqui, ó, e eles mudam aqui várias imagens, e a gente nem precisa sair daí, né? O mundo de Deus é assim, o mundo espiritual é assim. Tem certeza do que está falando, pastor Marco? Tem certeza, meus irmãos, eu leio a Bíblia, eu estudo a palavra de Deus. As coisas de Deus são lindas, e Jesus veio aqui para nos resgatar, para a gente viver essas coisas lindas com Ele. Eu sempre oro dizendo, Deus, obrigado por eu fazer parte dessa história, obrigado por me incluir
nisso tudo que está acontecendo, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, Tu é maravilhoso, irmão. Irmão, quanta gente se perdendo, quantas vidas ceifadas, quantas pessoas. Ah, mas o cara tinha dinheiro, tem muita riqueza, tem muitas posses, pastor Marcos. Pois então, irmão, cai um avião, pronto, está voando, enquanto os outros estão enfrentando o trânsito, o mais abastado está voando por cima, está voando, né, e não pegando o trânsito. Mas olha só a fatalidade. A gente lamenta essa situação, mas olha só a vida nossa, a vida humana como é assim. Eu sempre falo que a nossa vida é uma vela no vento. Estamos aqui, queridos, daqui um pouquinho Deus pode nos chamar para estar com Ele. E sabia que a última palavra, ou algumas palavras que entrou e penetrou no teu coração, essas palavras vão ficar no teu coração, e são as palavras que mais vão ser lembradas. Vamos nos colocar de pé. São as palavras que mais vão ser lembradas. Lucas 16. Pai Abraão, tem como Lázaro vir aqui? Ou seja, até agora estava desprezando o cara, até agora estava deixando o homem, querendo se alimentar das migalhas que caíam da mesa do rico, e ele menosprezando, nem deixava o homem. Os cães vinham lamber as suas chagas, não foi capaz de estender a mão e dizer: vem cá, eu vou te pagar um médico bom para te curar, vem cá, deixa eu te ajudar. Nunca se importou com Lázaro, e agora estava lá dizendo: Lázaro, Pai Abraão, mande que Lázaro molhe a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou sendo atormentado por essas chamas. Pai Abraão, não tem missionários por aí não, que possa ser enviado lá na minha casa? Eu tenho 5 irmãos. Não tem como alguém lá falar para eles não virem para cá, para esse lugar de tormento? Ou seja, se lembrou de missionários, de missão. Eu acredito que ele estaria disposto nesse momento ali, naquela situação, ele estaria disposto a dar tudo que ele tinha de riquezas para fazer missão, ou para se livrar daquela situação que ele estava. Mas aí o pai Abraão disse assim: lembra que na tua vida tu recebesses bens, e Lázaro somente males. Esses bens que você recebeu na tua vida, em outras palavras, era o teu senhor. O dinheiro foi o teu senhor. O tempo inteiro você foi servo desse senhor chamado dinheiro. Agora Lázaro é consolado e tu atormentado. Mande que Lázaro venha aqui. Não, há um abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar de lá para cá não podem, nem daqui para lá. Que Deus nos ajude. Salvação Ele veio nos trazer. Ele veio nos trazer salvação. Salvador nasceu. Hoje em Belém nasceu o Salvador. Que coisa linda. E nós estamos aqui depois de 2000 anos comemorando o seu nascimento, comemorando a sua vinda para nos resgatar. Ele não precisava ter feito nada disso se ele não tivesse amor. Tanto é que João vai dizer: ele amou de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Ele amou de tal maneira. Se ele não tivesse o amor, ele diria assim: vou destruir todos e pronto. Porque Deus não precisa de nós, é nós que precisamos.